Buenas tardes a todos. Un gusto estar con ustedes en este evento de la MIPRONAT. Yo soy el profesor Wagner Villegas. Yo trabajo en la Universidad Estadual Paulista, Julio de Mesquita Filho, y participé algunas veces de eventos en México. Es con mucho gusto que yo estoy aquí para hacer como una parte de la homenaje a la profesora Noemí Waxman-Minsky, una eminente profesora, doctora de la Universidad de Nuevo León en México. Y para esta presentación, yo elegí contar a vosotros cómo empezamos y cómo esta colaboración con el México se desarrolló desde su inicio, que ocurrió con la participación en la Sociedad Ítalo-Latinoamericana de Etnomedicina, que es una sociedad que promueve a pesquisa, o desenvolvimento, o desarrollo e uso das plantas medicinais e das plantas alimentícias. Inicialmente, esta sociedade lidava com participavam os países latino-americanos e a Itália. Depois se desenvolveu muito mais e hoje há pesquisadores e investigadores de todos os continentes. E em várias destas reuniões, seja em Itália, seja em país latino-americano, eu encontrei o professor Ramón Enríquez Robles Cepeda, da Universidade de Sonora. O professor sempre trabalhou com investigações acerca das plantas medicinais mexicanas, sobretudo com aquelas que apresentam atividades antiproliferativas e anticâncer. O grupo do professor Robles é muito forte, sobretudo em la parte de la atividade biológica. E, então, iniciamos um contato para fazer uma colaboração mais forte entre México com a parte biológica e Brasil com a parte fitoquímica. E a primeira parte, na primeira parte desta colaboração, vine ao laboratório, a meu laboratório em Brasil, naquela época, a aluna Luisa Londra Rascón Valenzuela, em 2011. Luisa Rascón trajo uma planta que se chama Acalifa californica, que é usada em muitas partes da medicina tradicional mexicana, sobretudo contra o câncer. Então, é uma planta muito importante. Luisa tinha um treinamento muito forte na parte biológica e vine ao Brasil para fazer, sobretudo, uma parte fitoquímica. Em nosso laboratório, em Unesp, no campus de São Vicente, Luisa aprendeu e utilizou as técnicas de cromatografia de exclusão molecular e HPLC e cromatografia líquida de média pressão. Sobretudo, também aprendeu um pouco de ressonância magnética nuclear e diversas técnicas de espectrometria de massas. Luisa identificou muitos componentes de plantas, como ácidos fenólicos, ácidos elárgicos, flavonoides, quercetinas, derivados galoilados, utilizando, sobretudo, a técnica da espectrometria de massas. Isto deu suporte para que Luisa e professor Robles pudessem estabelecer que a Califa californica tinha realmente substâncias que eram muito importantes para o tratamento do câncer. Este trabalho foi muito produtivo e resultou em uma publicação em Industrial Crops. Continuando esta interação com o México, Luisa vine ao nosso laboratório uma segunda vez, desta vez em 2013. E desta vez traje uma planta que é muito famosa, que é a planta Asclepias subulata, que há uma interação ecológica muito forte, muito interessante e muito estudada com esta mariposa monarca. Pero o interesse principal de Luisa e do professor Robles era entender como era a composição química desta planta. E assim, Luisa vine ao laboratório e
hice muchos experimentos con cromatografía, sea de gel de silicio o HPLC, y aprendió sobre todo técnicas espectrométricas, como resonancia magnética nuclear de próton, de carbono 13, ultrarrojo, infrarrojo, ultravioleta, infrarrojo, y determinó la estructura de muchos cardenolídeos que estão aqui representados e que mostraram atividade antiproliferativa muito interessante. Devo destacar que Luísa vinha ao laboratório e frequentou uma disciplina, um curso de espectrometria, um curso de pós-grado de espectrometria, e foi uma das melhores alunas que obtuvo o grado máximo nesta disciplina com um 10. E assim, com estes resultados muito buenos, se produziu também uma patente. Ou seja, aí, com outros pesquisadores, a professora Adriana Escobar e o professor Carlos Velázquez, produzimos uma patente que mostra que a nossa colaboração entre Brasil e México se estendia para allá da academia, pero chegava também à população com a possibilidade de aplicação das moléculas investigadas e com esta atividade anticâncer que se podia desenvolver mais para o futuro. Continuando com a nossa colaboração, o professor Robles nos enviou de setembro a novembro de 2016, a aluna que era professora da Universidade de Sonora, doutora Edna Délia Molina Romo, uma investigadora muito simpática que hice muitos amigos em Brasil. Edna estudava a planta Ziziphus obtusifolia, que é utilizada, sobretudo na medicina popular, para tratar muitas maladias, incluindo o câncer. Edna hizo extrato metanólico desta planta e depois hice partições com diversos solventes orgânicos, como hexano, acetato de etila, etanol, etc., e testou a atividade biológica destas frações. E obtive como resultado que a fração hexânica, aqui em rojo, era a fração mais efetiva contra algumas linhagens celulares de câncer. Contudo, se sabe que para se produzir um fitoterápico, ter frações às vezes é muito complicado, porque na indústria são necessárias mais etapas para a formulação de uma formulação farmacêutica. Então, Edna vinha ao nosso laboratório e investigou o extrato metanólico crudo, como este em verde aqui, que mostro a vocês, o extrato metanólico crudo, que também tinha ação contra essas linhagens celulares, e utilizando, sobretudo, a espectrometria de massas, identificou cerca de 40 substâncias muito complexas, como, por exemplo, saponinas, rubosídeos, flavonoides, triterpenoides, que deram suporte a mostrar que a atividade do extrato metanólico em alguns ensaios biológicos era semelhante àquela do extrato hexânico. Ou seja, este é um resultado muito interessante porque se o extrato metanólico tem uma possibilidade de ser produzido sem a necessidade de um fracionamento, é muito melhor, porque industrialmente se depende de menos etapas. Edna teve uma participação muito boa, hice muitos amigos e aí mesmo cocinado muitas delícias mexicanas para nós em laboratório. Com toda esta colaboração com o México, houve dois eventos, um em Monterrey, na Universidade
de Nuevo León, e um outro em Hermosillo, para promover a construção de um grupo de metabolômica de plantas. E aqui, a doutora Noemi Waxman encabeçou essa proposta, este grupo de metabolômica de plantas, em alguns eventos, como este que ocorreu em Sonora, e mais propriamente em São Carlos. Diversos investigadores se reuniram para estabelecer, para discutir resultados e para estabelecer novos projetos de colaboração para fazer a metabolômica das plantas mexicanas. Aqui tiveram um momento. Neste slide se deve cortar e começar de novo, ok? Com esta reunião, então, diversos investigadores se reuniram e estabeleceram as bases de um novo projeto que foi encabeçado, novamente, pela professora Noemi Waxman, e diversos investigadores de várias universidades, como a universidade onde eu trabalho, a Universidade Estadual Paulista, e universidades de outros países, como a Universidade Autônoma de Barcelona, de Morelos, de Nuevo León e de Sonora. Neste grupo tinha investigadores de várias áreas do conhecimento, como biologia, química, farmácia, fisiologia, química e também de quimiometria, que é muito importante para que se pueda estabelecer, sejam os experimentos, sejam os resultados, para que se puedan analisar melhor. Com esta rede temática de colaboração em andamento, chegou ao nosso laboratório em 2016 o Dr. Davi Paniagua Vega. O Dr. Davi Paniagua Vega começava a trabalhar em seu laboratório em Monterrey com a espectrometria de massas. He venido ao nosso laboratório para aprender um pouco mais sobre as técnicas que utilizamos para reconhecer os constituintes químicos das plantas. Assim, o Dr. Davi Paniagua Vega traje extractos de moringa oleífera, uma planta que é muito estudada e muito utilizada em todo o mundo para diversos tipos de enfermidades. Pero o interesse do Dr. Davi Vega era desenvolver novas formulações farmacêuticas com atividade emolientes e antioxidantes que se pudesse aplicar sobre a pele. E assim, o Dr. Vega investigou esta planta utilizando também a espectrometria de massas e descobriu diversas plantas, diversas substâncias, como ácidos fenólicos, derivados de flavonoides glicosilados, que deram um suporte ao entendimento de por que moringa oleífera possui esta atividade emoliente e antioxidante, se podendo produzir formulações farmacêuticas como de liberação controlada muito mais facilmente. Este trabalho foi publicado em South African Journal of Botany. Este resultado nos levou a uma segunda visita do professor Davi Paniagua ao Brasil, desta vez no ano de 2018. Estava muito entusiasmado e traje 5 ou 6 plantas diferentes para estudar em um período de tempo muito curto, pero investigando essas plantas com a espectrometria de massas, ele foi capaz de determinar a presença de muitas moléculas, como estas que mostro a vosotros, como a quercetina, glucósidos de esteviol, feniletanoides, ácidos fenólicos, e dar suporte às atividades biológicas
que ele havia ensaiado em México. Estes resultados foram úteis para a produção de teses de maestria, artículos, apresentações em congressos, etc., e aumentou a colaboração entre as universidades, envolvendo Monterrey, Oaxaca e outras como estas do Brasil. Mais recentemente, o professor Davi aplicou para um novo projeto financiado pelo governo mexicano para investigar turnera difusa. Nós, em nosso laboratório, hemos estudado turnera umifolia, uma planta similar à turnera difusa, pero que tem atividade anti-úlceras e anti-inflamatória, o que é um resultado muito interessante, porque, em geral, as substâncias, os extractos que têm atividade anti-inflamatória provocam a formação de úlcera e não as curam, como é o fato de turnera umifolia. Então, o Dr. Davi está investigando esta espécie de turnera difusa bajo diversas condições para investigar seu crescimento e a produção de substâncias de metabólitos secundários que possam ser úteis para a cura de tratamento de diversas enfermidades. Em seguida, depois de algumas discussões com o professor Robles Cepeda, decidimos que seria muito interessante que um aluno viesse ao Brasil para fazer todo o seu doutorado por um período mais longo, para aprender mais sobre as técnicas de determinação de estruturas de produtos naturais e também sobre a quantificação de los extratos, a determinação qualitativa e quantitativa das substâncias orgânicas em extratos de plantas. E por que isso? Porque em nosso grupo, aqui em Brasil, nós agora estamos interessados, sempre estivemos interessados em estudar os extratos crudos e não fazer fracionamentos de los extractos hasta aislar as substâncias puras. Por quê? Porque, em geral, a quantidade de substâncias puras é muito pequena e não se pode desenvolver outros ensaios biológicos com estas quantidades de substâncias pequenas, o que é um obstáculo para os ensaios farmacológicos com animais e, posteriormente, com seres humanos. Então, nosso grupo está interessado, há alguns anos, em investigar os extratos crudos, quais são os componentes de los extratos qualitativos, se é flavonoides, saponinas, cumarinas, alcaloides, etc., e saber quanto destas substâncias estão incluídas em estes extratos. Ou seja, estamos interessados em la estandarização de um extrato crudo de plantas que se pueda transformar em uma pré-formulação farmacêutica. Este foi o trabalho de Max Vidal Gutiérrez, que começou a fazer um doutorado, o primeiro doutorado em cotutela entre Brasil e México, de nossos grupos de pesquisa, e eu les explico que é um doutorado de cotutela. Max teria dois supervisores, o professor Robles em México e eu em Brasil. Este doutorado em cotutela se hace em comum, com uma parte de trabalho experimental em Brasil e uma parte de trabalho experimental em México. A tese se hace em conjunto e a vantagem é que Max o aluno tiene su diploma de doutorado reconocido por los dos países, Brasil e México. Max traje extratos de Ibervilla sonora, uma planta muito utilizada em México, é vendida comercialmente para tratar muitas doenças,
enfermedades como o câncer. Max identificou muitas substâncias utilizando técnicas especiais de espectrometria de massas, como atmospheric pressure chemical ionization, ionização química em pressão atmosférica. Descoberto muitos cardenolídeos, como quinoína B, seus parentes, composto denominado C2B. Pero o mais interessante é que Max preparou 2 extratos, em etanol e outro em acetato de etila, ensaiou estes 2 extratos e verificou que a atividade do extrato acetato de etila crudo, com todas as substâncias, era equivalente àquela atividade do composto 3 puro, como eu vos mostro aqui, em rojo e em amarillo, em 2 células cancerosas diferentes. Este resultado é interessante e importante, porque mostra que não temos necessidade de aislar a substância pura. Se pode utilizar o próprio extrato crudo, o que é muito mais simples de fazer em uma formulação farmacêutica, sem a necessidade de aislar, que são métodos muito custosos e muito demorados. Durante a vinda de Max em nosso laboratório, outro investigador mexicano vino a nosso laboratório, o professor Dr. Heriberto Torres Moreno, com uma planta chamada Bursera microfila, que popularmente é conhecida como pata de elefante, que é utilizada para dolor de garganta, dolores de cabeça, curas de heridas, etc. E, como sempre, do grupo do professor Ramon Robles Cepeda, eles estão interessados em atividade anticâncer e atividade antioxidante. Então, Heriberto também, utilizando a espectrometria de massas, ultra high performance liquid cromatografia, ou seja, cromatografia líquida de ultra alta performance, descobriu a presença de derivados de flavonoides, de quercetinas, de ácidos fenólicos, de ácidos derivados de ácidos elárgicos, todos com atividade antioxidante muito potente, que dão suporte ao uso de Bursera microfila para estes usos populares, porque há uma propriedade, há compostos com propriedades antioxidantes muito fortes. De fato, o professor Heriberto é muito ativo e muito aplicado em suas investigações e foi premiado por algumas vezes por ser jovem investigador muito ativo em México e no mundo. Más recentemente, llegó en nuestro laboratorio el estudiante Francisco Humberto González, también con la finalidad de estandarizar un extracto de plantas. Ustedes se lembram que Luisa Rascón estudió Asclepias subulata y que tenía una actividad anticáncer muy fuerte com os ensaios biológicos, com as substâncias aisladas. E o trabalho de Francisco Humberto era também estandarizar o extrato, ou seja, conhecer a composição química qualitativa ao mais profundo possível e depois quantificar estas substâncias para que se pueda, no futuro, produzir fitopreparados, pré-formulações farmacêuticas. Então, investigando Asclepias subulata, Francisco Humberto, utilizando espectrometria de massas também, identificou uma série de substâncias, algumas que haviam sido identificadas por Luisa Rascón em seu trabalho, como diversos cadenolídeos, e Francisco identificou também diversos outros componentes, como flavonoides, simples ou glicosilados.
Francisco Humberto hizo la cuantificación de todas essas moléculas em um trabalho muito bonito, e pude identificar, pude elegir a calotropina, a molécula de calotropina, como o marcador biológico de Asclepias subulata. Haciendo los ensayos farmacológicos con estos materiales, él descubrió que son activas em células de câncer de pulmão e em células de câncer de cérvix em quantidades muito pequenas, o que é um resultado muito promissor em se tratando de câncer. Uma parte desta colaboração entre Brasil e México se desenvolveu também com a minha participação no comitê sinodal de alguns trabalhos de estudantes de maestria e de doutorado em México. O mais recente é o trabalho de José Alberto Pérez Burgos, que a sua supervisora é a professora Luisa Rascón, que de uma alumna, quando chegou em nosso laboratório, se tornou uma professora da Universidade de Sonora e agora tem o seu primeiro aluno de maestria, o que é um resultado muito interessante também desta colaboração. Mas continuamos, participamos do Comitê Sinoidal de Salvador Menezes Sagrero, que hizo belíssimo trabalho de la determinação de la estrutura, atividade dos cardenolídeos sobre as atividades de células cancerígenas. Aqui se vê a estrutura de um cardenolídeo e Salvador Menezes Sagrero investigou cada uma destas posições de los cardenolídeos, investigando dezenas de outras moléculas para descobrir qual era a parte que era mais interessante, que era mais promissora para aumentar a atividade antiproliferativa. Nesta figura se vê que a parte em verde, esta posição 3, ela é responsável pela atividade antiproliferativa, seja por a lipoafinidade da molécula, seja por afinidade com puentes de hidrógeno, a presença ou ausência de átomos eletronegativos, substituyentes do carbono 3, que sejam ou não sejam carboidratos, e descobriu também que a parte dos anillos C e D não são importantes para a atividade biológica. Este resultado é muito interessante quando se pensa que se pode fazer a síntese de moléculas similares. Então, se vê que a parte que se deve sintetizar seria esta da esquerda e que a parte da molécula da direita não é tão interessante de se fazer modificações químicas porque não haverão muita influência sobre as atividades biológicas desta molécula, deste tipo de molécula. E para encerrar, devo dizer que o professor Ramón hizo uma visita a nosso laboratório em São Vicente. Nosso laboratório foi construído sobre 4 containers, destes que se vê sobre os navios, e que, no entanto, há muitos equipos muito modernos e interessantes, e que se pode ver que em curtos períodos de tempo de las visitas de los estudiantes e professores mexicanos em Brasil, pudimos descobrir a estrutura, a identificação de diversos componentes, de diversos metabólitos secundários nestas moléculas. E aqui está, então, resumo de que foi estes 11 anos de colaboração, al qual agradeço muito ao professor Ramón e a todos os investigadores mexicanos, sobretudo os alunos e professores que vieram ao laboratório, e também à professora Noemi Waxman, que hizo
los proyectos que encabezó, los proyectos de pesquisa, de investigación, para que nos pudiésemos haber los recursos del gobierno mexicano para estas colaboraciones. Yo espero que estas colaboraciones puedan continuar en los próximos años, porque si pudimos ver que todas elas fueron muy productivas, tanto en el sentido de producir artículos científicos, cuanto participación en congresos científicos, cuanto la formación de recursos humanos y sobre todo para la formación de redes de investigación. Les agradezco mucho por me haber oído esta presentación. Muchas gracias y saludo a todos.